Como que eu investiria R$200 mil? Na prática, estudo de caso real de um cliente nosso aqui da Stocos e não esses vídeos genéricos que a gente vê no YouTube, né? Vamos entender um perfil desse cara. Ele é um homem casado, tem 34 anos e tá junto com a esposa aguardando o primeiro filho. Ele tem um perfil de investidor moderado e tem algumas informações aqui adicionais, né? Ele trabalha como autônomo, então a renda dele é variável a cada mês, né? E a gente tem aqui uma média dos últimos 12 meses da renda de R$9.500 por mês de média, né? Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Ele já tem um imóvel próprio quase quitado, investe desde os 25 anos de idade e hoje ele já acumulou R$200 mil de patrimônio investidos. Na média, os gastos giram ali em torno de R$7 mil por mês. Isso significa que sobram R$2.500 aproximadamente para investir, na média, todos os meses. Ele deve quitar esse imóvel ali no próximo ano e ele tem o desejo, né, de aposentar com uma renda de R$7 mil por mês. E além disso, ele quer deixar uma herança para o filho de R$1.500.000 na hora que ele partir dessa para a próxima. Então o que a gente tem que considerar primeiro de tudo, né? A gente tem essas informações e a primeira coisa é entender o perfil de investidor e alinhar aqueles 3 pilares dos investimentos: liquidez, risco e rentabilidade. Liquidez nada mais é do que a facilidade de acesso ao dinheiro. Ele tem objetivos de curto, médio, longo prazo? Quais são eles? Então, curto prazo, primeira coisa, a gente tem que ter uma reserva de emergência, aquele dinheiro com fácil acesso, a gente vai falar sobre isso já já. Longo prazo, o objetivo dele é se aposentar, ter uma renda mensal ali de R$7 mil e deixar uma herança para o seu filho. Então, esse é o principal objetivo de vida dele, né? Curto prazo também, quitar o imóvel, mas já está considerado ali dentro do orçamento e não tem outros grandes objetivos de curto, médio prazo, pelo que ele me informou. Rentabilidade vai ser basicamente uma consequência, né, da liquidez e do risco que a gente vai correr. Ele tem um perfil moderado, a gente precisa de uma carteira moderada, mais para conservadora, porque ele é autônomo, tem a sua renda oscilando bastante, então a gente precisa trazer essa carteira um pouco mais de segurança para ele, porque ele não é CLT, não tem os benefícios, enfim, tem toda aquela questão ali que ele não pode garantir que vai ter a renda nos próximos meses. Então a gente precisa de uma reserva de emergência mais robusta para ele também por conta disso. E aí quando a gente está falando da alocação de ativos, o que a gente primeiro precisa fazer? Será que, considerando esses objetivos de herança de R$1,5 milhão, de renda na aposentadoria de R$7 mil, o aporte mensal, será que, considerando isso tudo, ele é capaz de chegar nesse objetivo ali quando, por exemplo, quiser aposentar com seus 60 anos de idade? Primeira coisa, a gente vai descobrir isso utilizando essa planilha aqui para a gente fazer os cálculos. Então, com essa planilha aberta, a gente tem aqui o nome do cliente, que a gente não vai mostrar por questões óbvias, né? Idade atual, 34 anos, quer atingir a meta de aposentar com seus 60 anos, deixar uma herança de R$1,5 milhão, expectativa de vida, a gente coloca aqui uns 100, 110 anos, mas vamos colocar aqui 100 só para facilitar a conta. Planeja aportar R$2.500 por mês e já tem investido R$200 mil. Perfil de risco moderado e considerando aqui este perfil de risco e a rentabilidade esperada de cada uma das classes de ativos nos últimos anos, a gente tem uma carteira moderada com as rentabilidades esperadas e a gente chega nas seguintes rentabilidades reais esperadas, né? Bom, considerando a inflação esperada de 6%, que é a do Brasil nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 20 anos ali, desde o Plano Real, tá na casa dos 6%, a gente tem o seguinte cenário. Essa é a curva patrimonial desse cliente. Basicamente, o que está acontecendo aqui ele está crescendo o patrimônio até chegar aqui na idade de 60 anos e ele vai chegar, considerando esse aporte, essa rentabilidade esperada, vai ter R$2.400.000 de patrimônio acumulado. Ele consegue ter uma renda mensal na sua aposentadoria de quase R$8 mil, considerando esse patrimônio. Ele vai consumindo uma parcela desse patrimônio à medida que o tempo passa, até chegar aqui com os 100 anos, vai deixar uma herança de R$1.500.000. Se ele viver um pouco mais, essa herança vai reduzir um pouco, né? Se ele chega aqui, por exemplo, até os 110 anos e tal, chega ali em R$900 mil aproximadamente. Ou seja, a gente consegue, considerando esse aporte mensal, o patrimônio que ele já acumulou e os objetivos de longo prazo dele, garantir que ele vai ter, inclusive, R$1.000 a mais do que ele está planejando inicialmente. Ou seja, a gente consegue esses objetivos com uma relativa sobra ali, né? Então tem essa gordurinha para queimar caso aconteça alguma coisa no meio do caminho. E por que eu tô falando isso, né? Porque basicamente quando a gente está falando de consultoria de investimentos, a gente tem que ir muito além de apenas alocar os recursos do cliente. Não é simplesmente compra esse CDB, compra essa ação, compra esse ETF. Não, o trabalho precisa ser muito mais amplo. A gente precisa garantir que o cliente vai chegar nos objetivos dele, independentemente de quais sejam ele. É quitar o imóvel? Beleza, ele vai conseguir porque está ali no fluxo de caixa dele já considerado. No longo prazo, ele quer aposentar, quer deixar uma herança. Ele vai conseguir fazer isso? E tirando isso tudo, né, a gente vai falar sobre alocação e tudo mais, só que a gente está falando aqui
aqui nesse caso de uma alocação um pouco mais simplista por conta das questões que ele me passou. Mas se a gente fosse aprofundar em casos de alguns outros clientes, por exemplo, tem imóveis para aluguel. Será que faz sentido uma holding patrimonial para poder colocar esses imóveis, pagar menos imposto? Será que faz sentido uma previdência privada para abater um pouco do imposto que teria que pagar ali no seu salário mensal? Enfim, tudo isso a gente precisa considerar e o trabalho de um consultor, o trabalho de uma consultoria é justamente esse: garantir que você chegue nos seus objetivos da maneira mais simples, mais confortável possível, pagando o mínimo de imposto possível. Enfim, vamos então entender a alocação da carteira dele, né? Primeira coisa, reserva de emergência. Ele passou pra gente a renda dele, os gastos mensais médios dele, né? Estão ali na casa de R$7.000 por mês. Então, se a gente pega esses R$7.000 e multiplica por 6 a 12 vezes, a gente teria uma reserva que precisaria estar entre R$42 e R$84.000. A gente vai pegar essa grana e colocar, por exemplo, no Tesouro Selic, em um fundo de Tesouro Selic taxa zero, em um CDB de liquidez diária, depende bastante da instituição financeira que ele tem, para saber qual que é a melhor oferta ali daquela instituição. E o bom de uma consultoria como a nossa é que a gente pode atender o cliente em qualquer instituição financeira. Nós não somos exclusivos de nenhuma delas, nós não somos contratados pela instituição financeira. Isso faz com que a gente seja contratado pelo cliente e os nossos interesses estão 100% alinhados. Nós não temos nenhum conflito de interesses. Então, primeira coisa, a gente pegou R$50.000 e colocou, por exemplo, nesse fundo de Tesouro Selic taxa zero, que a gente não quer receber comissão, então o foco é realmente o melhor investimento para o cliente. Fundo de Tesouro Selic taxa zero para reserva de emergência. Pensando que ele é um cliente autônomo que tem essa renda variável, o ideal é que essa reserva de emergência fique ainda maior. Então, considerando os aportes mensais, a gente vai pegar uma parcela desse aporte e vai aumentando a reserva de emergência até chegar ali na casa dos R$80.000. A diferença desse aporte mensal a gente vai distribuir em outras classes de ativos, igual a gente vai distribuir o restante do patrimônio dele também. Então, desses R$200.000 que ele tem, 25% fica na reserva de emergência nesse primeiro momento. O restante dos R$150.000 a gente vai ter que dividir nas classes de ativos tradicionais, digamos assim. Renda fixa pós-fixada, renda fixa atrelada à inflação para a gente garantir o aumento do poder de compra ao longo do tempo, bolsa de valores brasileira e bolsa de valores americana, porque a gente traz essa exposição internacional e também uma exposição ao dólar, essa moeda forte que muitas vezes quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então a gente tem uma correlação negativa entre os ativos, a gente reduz o risco da carteira, né, a volatilidade, e também a gente maximiza o retorno esperado no longo prazo. Obviamente, essa parcela de bolsa de valores vai ser relativamente baixa dentro do portfólio como um todo por conta do perfil dele, que é um perfil moderado, e também ele é autônomo, não pode correr tantos riscos assim, ele já está correndo risco na sua atividade principal. Então os investimentos a gente enxerga que são uma forma de preservar e multiplicar o patrimônio que ele está construindo com o trabalho. A gente não vai ganhar dinheiro com os investimentos. Obviamente vai ter a rentabilidade, vai de fato ganhar, mas ganhar dinheiro a gente ganha com o trabalho. Os investimentos a gente vai preservar e multiplicar aquilo que a gente está construindo com a nossa força de trabalho ali, para chegar ali com 60 anos, por exemplo, e ter aquela renda de R$8.000 que ele precisa para aposentar até o resto da vida. E aí, quando a gente está falando dos investimentos de renda fixa, por exemplo, os investimentos pós-fixados, a gente precisa ver em diferentes instituições financeiras quais têm as melhores ofertas. A gente vai colocar, por exemplo, num CDB, vai colocar numa LCI, qual que é o melhor para aquele cenário. Se tiver algum objetivo mais de curto prazo, para ter esse resgate um pouco mais rápido, talvez faça sentido investimentos isentos, como LCIs e LCAs, porque a rentabilidade líquida fica maior do que a rentabilidade de um CDB quando a gente tira o imposto do CDB. No longo prazo, a gente vai ter, por exemplo, um investimento de renda fixa, vai ter uma parcela de IPCA também, né, para garantir esse poder de compra aumentando sempre ao longo do tempo. E nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está com uma oportunidade muito boa em títulos do Tesouro IPCA, porque a gente tem taxas muito boas para a gente segurar durante 5, 10, 15 anos, e quanto mais a gente conseguir segurar essas taxas de IPCA mais 6, IPCA mais 7 que a gente está encontrando hoje, melhor. Então faz sentido a gente pegar uma parcela da carteira e prefixar nessas taxas do IPCA, porque a gente vai ter um desempenho bem interessante no longo prazo. Obviamente vai ter a volatilidade, a marcação ao mercado, mas no longo prazo faz bastante sentido. E na bolsa de valores, a gente não gosta aqui na Stocos de comprar ações diretamente. A gente acha que é muito mais eficiente e de fato traz mais resultado com menos risco investir por meio de ETFs. Se a gente pega ali os principais gestores de ação aqui no Brasil, a gente vê que mais de 90%, mais especificamente 91, alguma coisa, não supera o benchmark. E se a gente quer superar o benchmark, a gente consegue fazer isso com ETFs. Então a gente não precisa ficar escolhendo os gestores ou escolhendo ações para correr o risco de não superar o benchmark, por exemplo, o Ibovespa. A gente compra ETFs que consistentemente superam o Ibovespa. Tem vários
cenários aqui na casa que a gente gosta, então se você quiser uma análise mais profunda também da sua carteira, clica no link aqui na descrição para a gente agendar e entender um pouco melhor sobre o seu perfil, fazer todo esse planejamento, né, da sua aposentadoria, entender um pouquinho mais sobre quais ativos fazem mais sentido para você. E para fechar, a parcela de renda variável no exterior, a gente pode comprar, por exemplo, um IVVB11, que é um ETF que compra as 500 maiores empresas no mundo e a valorização dele vai ser um percentual dessa valorização das maiores empresas do mundo, adicionado com a variação do dólar também. Então, quando o dólar sobe, o IVVB11 sobe também, ou seja, a gente garante essa proteção e esse aumento do poder de compra global, né, ao longo do tempo, na medida que o dólar se valoriza. É uma maneira que a gente tem de fazer essa exposição, mas na medida que o patrimônio do cliente vai ficando cada vez mais sólido, mais robusto, faz sentido também uma exposição diretamente no exterior. Comprar, por exemplo, o próprio dólar, mandar a grana para fora e investir lá fora, para tirar a grana aqui de dentro do Brasil. São vários mecanismos que a gente pode fazer para aumentar a rentabilidade do cliente, diminuir o risco, diminuir essa exposição ao risco Brasil também. Então, se você quiser analisar um pouquinho melhor a sua carteira, os seus investimentos, procurar uma análise um pouco mais completa desse planejamento da aposentadoria também, o primeiro link da descrição tá aí. Tamo junto e até a próxima.